Olá, meus amados, amadas, irmãos, cunhados, sobrinhas, amigos, companheiros, é, especialmente aqueles que gostam de nos acompanhar quando falamos de maçonaria. Isso porque em nosso último vídeo, desculpem, nós falamos sobre a influência política e os segredos da maçonaria. Hoje, nós resolvemos falar um pouco, a pedido de alguns irmãos, sobre as características da maçonaria. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham, que se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo a sua inscrição, deixando ali um like, um comentário, para que a gente venha a melhorar o conteúdo do canal. Bom, a maçonaria, por ser uma instituição que tem como base a filosofia, a filantropia educativa e progressiva, ela possui características distintas, tais como o princípio que valoriza a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a ética, a honestidade, a justiça e o trabalho. Seus objetivos são voltados ao aperfeiçoamento moral e espiritual de todos os seus membros, no sentido da investigação da verdade, da análise da moral e da prática das virtudes. A maçonaria, ela é uma instituição voltada especialmente à filantropia, porque ela destina os seus recursos ao bem-estar do gênero humano, sem distinguir nacionalidade, sexo ou religião ou raça. A maçonaria, ela é progressista porque não se baseia em dogmas, prevenções ou superstições. A maçonaria usa símbolos, sim, em seus rituais. Isto porque remota as guidas de pedreiros medievais. A maçonaria, ela só permite ingressar em seus quadros homens de bons costumes, dignos de confiança, honestos e de boa reputação. A maçonaria tem como lema a ciência, a justiça e o trabalho. Por ser uma sociedade voltada ao aperfeiçoamento moral e espiritual de seus membros, além de promover valores como a fraternidade, ética e filantropia. A maçonaria, ela foi originada formalmente no século XVIII, com a fundação da Grande Loja de Londres, no ano de 1717, tendo-se evoluído com o estudo das antigas guidas de pedreiros para uma filosofia especulativa. A maçonaria se estrutura através de graus hierárquicos, iniciando como aprendiz, depois companheiro e por fim mestre. A maçonaria adota vários ritos em suas seções, tendo como principal o rito escocês antigo e aceito. No entanto, em todos os seus ritos se utiliza o esquadro e o compasso, objetos estes que transmitem o ensinamento da retidão, da moral e da autolimitação, além de pregar valores universais da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da tolerância religiosa como exemplos da integridade e moralidade na sociedade. A maçonaria
É uma sociedade secreta que se dedica em aperfeiçoar a moral, o espiritual de seus membros, promovendo valores como fraternidade, ética, filantropia, através dos seus rituais e símbolos, que são, para quem não conhece, complexos. A maçonaria moderna tem suas origens formais no início do século XVIII, com a fundação da Grande Loja de Londres, em 1717, como já frisei anteriormente. E sua estrutura e hierarquia é composta de 3 graus principais, que chamamos de aprendiz, companheiro e mestre. E cada grau vem a representar um nível de conhecimento, de responsabilidade dentro da ordem. O símbolo da maçonaria mais importante é o esquadro e o compasso, por representarem a retidão moral, a autolimitação e a crença em um grande arquiteto do universo. O maçom, ele tem por obrigação ser um exemplo de integridade e de moralidade, e ser voltado à prática da caridade, além de cumprir seu dever de pregar a harmonia social, transmitindo seus ensinamentos maçônicos aos novos membros. Para que se ingresse na maçonaria, para que se possa ingressar na maçonaria, é necessário ser um homem livre de bons costumes, ser crente em um ser superior e, depois disto, se passar por um processo de admissão que inclui uma indicação e uma aprovação unânime da ordem. Os adeptos da maçonaria são conhecidos como maçons. Maçons que são homens que se reúnem em lojas maçônicas, onde nestas lojas eles promovem ali a fraternidade, a filantropia e a disseminação de valores éticos e humanitários. A maçonaria tem como origem, certo? Ou seja, a maçonaria ocorreu com a fusão de 4 lojas em Londres, que se uniram para formar a Grande Loja de Londres no ano de 1717. Isto foi uma fase em que a maçonaria foi chamada de especulativa. Fase esta que se distanciou ali do ofício da construção, daquelas guidas de pedreiros, e veio a dar o foco a uma filosofia moral e na busca pelo conhecimento. Motivo pelo qual atraiu aí então membros de várias profissões, ou seja, veio a atrair pessoas das mais variadas profissões. A maçonaria também tem tradições, e são várias as suas tradições dentro da maçonaria. Isto porque a maçonaria ela vem a pregar ritos tradicionais, variando aí seus rituais e tradições, tendo como os ritos mais usual o ritual escocês antigo e aceito, que é composto por 3 graus principais e 33 graus filosóficos. Também temos o rito de York. O rito de York ele compreende 3 graus principais e vários corpos adicionais. E este rito é mais popular nos Estados Unidos.
Temos também o rito francês, ou conhecido moderno, que tem uma estrutura simplificada em comparação com o ritual escocês antigo e aceito. E este rito é mais usual e comum na França e em países que tenha a língua, que usam a língua francesa. A maçonaria também tem o rito Schroeder, que é predominantemente usado na Alemanha. É um rito conhecido por sua simplicidade e pela ênfase em rituais mais curtos e objetivos. Bom, todos esses graus maçônicos, eles representam um nível. Os graus dentro da maçonaria, eles vêm a representar um nível. Um nível este de conhecimento, de responsabilidade dentro da ordem e na sua estrutura básica. E esses níveis são divididos em 3 graus. O grau inicial é o grau de aprendiz, no qual o membro ele é introduzido aos primeiros ensinamentos maçônicos. O segundo grau é o grau de companheiro, o grau que vem a aprofundar o estudo dos símbolos e dos rituais. E por último, o terceiro grau, que é o grau de mestre, no qual o maçom ele atinge o nível do pleno conhecimento dentro da loja e dos rituais. Além desses graus básicos, existem também os graus adicionais, que são ritos específicos, como já falamos anteriormente, que vai até o grau 33 no rito escocês antigo e aceito. Os rituais em loja são executados conforme cada rito adotado e de acordo com as características de sua organização, nos quais utilizam símbolos, alegorias e encenações para transmitir lições de moral, lições espirituais, e são conhecidos esses ritos como sessões maçônicas, que variam de acordo com o rito praticado pela loja. As vestimentas maçônicas são usadas durante os seus rituais ou, como chamamos, sessões. Essas vestimentas são carregadas de símbolo, de simbolismo, tais como o avental, que é uma peça que representa a pureza e o trabalho honesto. As suas cores e seus adornos podem variar conforme o grau e o rito utilizado naquela loja, com detalhes específicos que indicam o progresso do membro dentro da ordem. Os símbolos maçônicos, eles têm vários significados. Os mais importantes são o esquadro e o compasso, que representam a moralidade e a virtude. O esquadro vem a simbolizar a retidão de caráter, enquanto que o compasso vem a representar a necessidade de autolimitação e de controle. A letra G, que vemos, que é colocada ali entre o esquadro e o compasso, vem a simbolizar Deus, Good, ou geometria, o qual reflete a crença maçônica em um grande arquiteto do universo. Também podemos observar 2 colunas na entrada do templo, como sendo ali uma coluna B e uma coluna J, que representam as colunas do Templo de Salomão, simbolizando ali a força e a estabilidade. Ao se entrar em um templo maçônico, nos deparamos
com um pavimento em mosaico. Pavimento este que simboliza a dualidade da vida e a necessidade do equilíbrio. A maçonaria não é considerada como uma religião, mas sim um sistema de livre pensamento que prega valores universais como a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E que seus ensinamentos estão focados no desenvolvimento da moral, da ética de seus membros e que tem por objetivo o incentivo dos seus membros a serem cidadãos exemplares, cidadãos que contribuem para o bem-estar da sociedade, além de moldar todos os seus membros a valorizarem a tolerância religiosa e a busca pelo conhecimento, estimulando a todos a refletirem sobre filosofia e sobre a filosofia da existência do homem e da própria existência como ser humano. A maçonaria ensina a seus membros a serem homens que dentro da sociedade sejam um exemplo de integridade, de moralidade e de servir ao próximo. Além de incentivar a prática da caridade, a ajudar os necessitados, promover também a paz e a harmonia em suas comunidades. E que dentro da ordem sejam eles os responsáveis para transmitir os ensinamentos maçônicos e orientar novos membros a participarem efetivamente das atividades em sua loja. Para se tornar um maçom, a pessoa precisa ser um bom exemplo. E no Brasil, a maçonaria, ela chegou no início do século XIX, em que se iniciou ali o seu desempenho de modo significante na história política de nosso país, tendo em seus quadros vários líderes envolvidos na independência do Brasil, como José Bonifácio de Andrade e Silva e muitos outros, que influenciaram nos movimentos sociais e políticos, incluindo a abolição da escravatura e a proclamação da República. Muitos líderes mundiais também foram membros da maçonaria, tais como, destacamos alguns, o George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, que foi um dos maçons mais céleres da história. Winston Churchill, que foi o primeiro ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil, que desempenhou um papel crucial na independência do país. José Bonifácio de Andrade e Silva, conhecido como patriarca da independência no Brasil. Portanto, a maçonaria, ela participou efetivamente, desde sua origem, de movimentos revolucionários. Ele participou efetivamente, desde a sua origem, a movimentos revolucionários e de transformação social. Podemos citar aqui a Revolução Americana, a Revolução Francesa e a independência do Brasil. Muitos aí pregam que a maçonaria tem segredos. No entanto, apesar de ser uma sociedade secreta, a maçonaria moderna não é clandestina. Suas atividades são amplamente conhecidas. O que se mantém em segredo são seus rituais, símbolos, toques, palavras, que só são conhecidos por quem faz parte ou que é membro da maçonaria.
Meus amados irmãos, amigos, amigas, cunhados, sobrinho, vamos ficar por aqui, para não se demorar muito tempo, porque já se demanda 20 minutos. Esperamos ter contribuído de alguma forma com todos vocês com estas poucas palavras. E nos comprometemos em breve a falar de um outro tema voltado à maçonaria. Um tríplice fraternal abraço a todos.